Olá, que bom saber que eu estou na sua companhia. Gratidão por você estar aqui neste lugar e por você ter escolhido esse vídeo para poder olhar, para poder ouvir e assistir. E eu tenho certeza, absoluta certeza, que o Senhor te trouxe nesse lugar para poder ouvir aquilo que Ele vai ministrar aos nossos corações, ao meu e ao seu. Gostaria de te pedir que, se você ainda não é inscrito nesse canal, logo aqui abaixo tem a palavra inscrever-se. Você pode estar tocando nessa palavra e você já estará inscrito neste lugar. Ative também o sininho, desse mesmo lado tem um sininho e você pode estar tocando nele e selecionando a opção todas e você já estará ativando as notificações para todas as vezes que a gente postar um vídeo, você está sendo avisada pelo YouTube ou avisado pelo YouTube, tá bom? Deixa também o teu like, porque isso nos ajudará a fazer com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo bom. Vamos lá? Sem muita conversa, hoje a palavra que Deus ministrou ao meu espírito para poder estar falando é sobre felicidade. E não tente ser feliz sem fazer aquilo que Deus diz. Por quê? Porque Ele é o nosso orientador, Ele é o nosso Pai. Então, como Pai, Ele quer que o Filho viva bem, viva na plenitude daquilo que Ele nos chamou aqui na Terra para vivermos. Então, não dá para ser feliz sem ser fazendo aquilo que Ele nos diz. Aí você vai dizer, como é que eu vou saber o que é que Deus diz? Está aqui, na palavra dEle. Vamos lá, é Salmos, o livro de Salmos, livro 32. Às vezes eu esqueço. Salmo não é capítulo, é livro, né? Porque eles são versos. Salmos 32, no verso 2, a partir do 2, eu vou mesclar, ler alguns versículos assim, alguns versos do capítulo 32. Glória a Deus. Você pode acompanhar comigo? Vamos fazer uma oração para a gente entregar a nossa vida para o Pai. Ai, e a nossa vida já não é dele? É uma maneira da gente falar, uma maneira da gente se expressar, né? Pode parecer assim meio clichê, mas é muito importante a gente ter diálogo com o nosso Pai. Se você é mãe, pai, o seu desejo é que seu filho, ele tenha intimidade com você. E o nosso papai também é a mesma coisa. Ele ama quando a gente, mesmo sabendo o que fazer, pede conselho para ele. Amém? Vamos lá? Senhor Deus e Pai, Paizinho, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua grandeza, pela tua bondade. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, obrigada por estarmos aqui neste lugar. Te louvo, Deus, pela vida dessa pessoa maravilhosa, linda, do teu coração, Senhor. Obrigada por essa pessoa tão maravilhosa que o Senhor colocou para assistir esse vídeo, Deus. Eu quero te pedir, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, que se essa pessoa ela não vive uma vida plena em ti, uma vida plena de felicidade, Pai, que a partir de hoje, Deus, essa pessoa ela entenda que não existe felicidade sem fazer o que Deus quer e como Deus quer e como o Senhor quer. Obrigada porque o Senhor é o nosso amigo. Obrigada porque o Senhor é o nosso auxílio. Obrigada, Pai, pela tua graça. Obrigada por mais um dia, Senhor, aonde nós sabemos que as tuas mãos é que tem nos sustentado de pé, Senhor. Tira todas as inquietações dos nossos corações, Senhor. A nossa família nós dedicamos a Ti. Tudo que é nosso, Pai, consagramos ao Senhor. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela certeza que nós temos de termos o Senhor como nosso auxílio. Queremos dizer que nós Te amamos
e que não existe nada maior que você, meu Pai. Não existe nada do que você, nada maior do que você. Nós te amamos. Nos ajude a ser parecidos contigo na maneira de amar, de entender, de abraçar e também de perdoar. Honras e glórias te damos, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Eu amo isso. Eu amo esse momento. É muito bom. É muito bom. É muito bom falar com o nosso papai. Vamos lá? Salmos 32, versos 3. Como eu disse, eu vou mesclar. Não vou ler todo, que são 11 versos. Eu vou ler alguns. E o 2 diz assim: Bem-aventurado o homem a quem no Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado quer dizer uma pessoa que viverá pleno em Deus, porque nessa pessoa Deus não encontra maldade, quer dizer uma pessoa que Deus não encontra maldade na sua maneira de pensar, de agir. Essa pessoa ela é uma pessoa bem-aventurada. 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. 4. Porque de dia e de noite a tua mão me pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Quando nós praticamos algo que entristece o coração do nosso Pai, nós também nos sentimos tristes, porque o Espírito dele que está em nós, ele também, o nosso Espírito também, ele recebe uma carga dessa tristeza que estamos tendo por não estar fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer. Desculpa a voz, querido, eu ainda estou um pouco, com o meu corpo ainda um pouco abatido da gripe, também está um pouquinho frio aqui em Salvador. Então não dá para ser feliz sem fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem falado, e é para o nosso bem. Todo pai, toda mãe, todo criador instrui o seu filho, porque ele quer ver, ela quer ver que tudo vá bem, que seu filho seja pleno em felicidade, que tudo lhe ocorra bem. Por que há sempre uma instrução, e a palavra de Deus, ela é a instrução de Gênesis a Apocalipse. Ela é instrução para quê? Instrução para a gente não errar, instrução para a gente não falhar, instrução também para poder a gente viver uma vida plena, uma vida de felicidade. E quando a gente faz algo que entristece o coração de Deus, o nosso espírito também recebe essa carga de preocupação, ativa como dizer assim, ativa o sinal vermelho de que algo está dando errado, porque a gente não está fazendo o que Deus já tinha nos falado, aquilo que Deus já tinha nos orientado. E aí, por isso, ficamos como uma terra. O Davi aqui, nesse Salmo 32, ele escreve dizendo que quando nós não estamos alinhados, fazendo o que Deus diz, nós ficamos como um deserto que não tem chuva, ficamos como terra que está sofrendo uma estiagem, né? E não sei se você já teve essa oportunidade de estar numa terra seca, né? Eu vivi ali no Ceará há quase 19 anos
e viajei por diversas regiões dali do Ceará. E a gente contempla, viajando por ali, a gente contempla o que é aquelas terras quando cai um pouco de chuva. É uma terra extremamente fértil, mas que quando não tem a chuva, ela não produz. As plantas ficam no marrom ou em um cinza que é de doer na alma. Os animais, eles tentam achar um pouquinho de água para se refrescar, para matar a sede. E se não for aguado, se aquele terreno não for aguado, se plantar e não aguar, a terra não dá. E aqui, Davi compara a nossa vida de que se eu não estiver fazendo, se nós não estivermos fazendo o que Deus quer, viveremos como uma terra seca, como uma terra que está passando um período de estiagem. Uma terra seca, ela não produz. E se produz, não vinga. Mas uma terra que ela está sempre sendo regada, ela dará plantas e frutos. Aleluia! Assim seremos nós. Se nós ouvirmos o que Deus diz, recebermos a orientação de que Deus está falando, daquilo que Deus está sempre ministrando para o nosso bem, nós teremos uma vida plena. Porque, como eu disse no início, e foi algo que o Espírito Santo me disse antes de eu começar esse vídeo aqui. Antes de eu começar, eu comecei a pedir a Ele que Ele me desse sabedoria no falar. E Ele disse para mim, não existe, não tem como ser feliz sem fazer o que Deus diz. Porque Ele é Pai, Ele sabe das coisas, Ele sabe do futuro. Nós não sabemos o que irá nos acontecer daqui a 10 minutos pela frente. A gente imagina, mas saber de fato não. Até porque se de fato nós soubéssemos, ninguém sairia de casa num dia que fosse sofrer um acidente. Ninguém iniciaria uma conversa sabendo que o final dela ia ser uma discussão, uma briga, algo que fosse partir para as vias de fato. Ninguém faria isso. E Deus, Ele nos orienta, exatamente porque do amor extremo. A Bíblia diz que Ele tem por nós, escuta bem isso, Ele tem por nós, Ele tem por você um extremo zelo. E o que é um extremo zelo? É um cuidado excessivo para que tudo na nossa vida nos vá bem. E a felicidade, ela está em fazer o que Ele nos ensina. Fazer o que o papai nos ensina, nos poupa de muitos males. Amém? Vamos voltar aqui para o 5. O 5 diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Não tem como estar feliz sem confessar para Ele aquilo que a gente fez de errado. Observa que um casal, quando um faz algo de errado, o outro logo percebe, porque muda ali o semblante, muda ali a alegria, muda ali a maneira de falar, muda o normal de que essa pessoa se comporta. Ela se comporta de um jeito, de repente ela está se comportando ríspida, ela está se comportando de uma forma apática e está sempre com o sinal vermelho ativado. Aí aquele que é um bom observador logo percebe que o outro fez alguma coisa. Quando há intimidade, né? Aí o outro percebe que tem alguma coisa de errado. Assim é o nosso Pai. E enquanto esse casal, não chegarem para conversar,
os dois não sentarem para conversar, para se perdoar ou para se confessar aquilo que foi feito, vai haver uma indiferença entre os dois. E com Deus é da mesma forma. Quando nós confessamos para Ele, quando nós nos abrimos, falamos aquilo que está dentro de nós para Ele, nós sentimos um alívio, porque a gente sente o perdão dele. A gente sente que ele nos perdoou. Mas sabe, queridas, para ter felicidade é preciso perdoar. E para perdoar e para pedir perdão a Deus, nós precisamos também perdoar os nossos semelhantes. A oração que Jesus nos ensinou, ela fala sobre isso. E não tem como o nosso Pai nos perdoar se a gente não perdoar quem nos ofende. Logo, estamos entendendo que, para ser feliz, eu também preciso perdoar quem está praticando ou praticou algo comigo. E às vezes nem é algo do agora, é algo do passado. Só que o Espírito tem guardado, a nossa alma tem guardado este algo que aconteceu no passado, e isso aí vai influir de uma forma ruim nas nossas vidas hoje. E muitas vezes não entendemos o que é que está acontecendo e ficamos ali triste com aquilo sem... E o outro pergunta, o que está acontecendo? Não, não é nada. Como que não é nada se você não está bem? Mas é porque muitas vezes aconteceu algo lá no passado que ainda não foi perdoado, ainda não foi confessado, não foi liberado um perdão. E aquilo vem roubar, minar, sujar a nossa felicidade no presente. Presta atenção que essa lição só quem dá é o papai. Eu amo a forma que ele fala. 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia. Tem como se esconder em Deus, se abrigar em Deus, né? O Salmo 91, que a gente muito recita, até sem nem observar o que está contido ali, ele fala que aquele que habita, quer dizer, aquele que descansa, aquele que vive no esconderijo do Altíssimo, que vive abrigado em Deus. O que é viver abrigado em Deus? Fazer aquilo que ele tem falado. E muitos recitam esse salmo, mas não tem aquilo que está contido lá, exatamente por não habitar em Deus, por não fazer aquilo que ele nos orienta para fazer. E aí muitas vezes queremos a proteção sem estar fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer. Sempre vai haver proteção quando a gente entender, fazer aquilo que ele nos orienta. Escondido nós devemos estar nele para que ele nos preserve da angústia, está dizendo Davi. Devemos sempre fazer o que ele nos orienta para a gente se preservar de ser angustiado. Liberar perdão para não ser angustiado. Se perdoar para não ser angustiado. Tem gente que sabe perdoar o outro, mas se martiriza. Fica ali só, vamos dizer assim, remoendo, se lembrando de que errou, de que falhou. Nós somos suscetíveis ao erro e é por isso que o Pai nos entende, nos perdoa e pede que a gente mude de etapa, aceite a nova etapa de errar, confessar, abandonar aquela prática e agora viver uma vida feliz, uma vida plena, fazendo aquilo que Ele tem dito. Aleluia! Não dá para ser feliz sem fazer o que Ele diz. Essas coisas, estar no Pai, Ele diz aqui no 7, nos preserva de muita angústia. E tu me cinge
de alegre cantos de livramento. Quer dizer, ele ata em mim, ou ele amarra em mim, ele deposita em nós, né? Alegres cantos, quer dizer, viveremos uma vida cantarolando? Não, mas viveremos uma vida plena, alegre, sabendo que o Senhor está nos livrando, que está nos dando o que precisamos, que está nos levando a lugares que nós precisamos ir, nos fazendo entender, viver, fluir naquilo que é para o nosso bem. Versículo 8, versos 8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não existe olhos mais poderoso do que o do nosso Pai. Ele diz que quando a gente ouve, entende, pratica aquilo que ele tem nos ensinado, aquilo que ele tem nos instruído, olha que lindo, instruir-te-ei e ensinar-te-ei como que nós devemos andar. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos sendo instruídos por ele, tá? Por ele, porque eu também estou sendo instruída naquilo que ele está depositando no meu espírito para falar. Ele nos instruirá a gente tomar o caminho que é bom para nós. A vontade do nosso papai é sempre que a gente tome o caminho que ele está nos ensinando e sempre ele está nos alertando para a gente não vir viver aquilo que vai nos fazer sofrer, aquilo que vai nos roubar a alegria. Os ensinamentos de Deus é sempre para que a gente viva uma vida plena, para que as pessoas olhem para nós e digam e falem, eu quero ser assim. Sabe, aquelas pessoas tem pessoas que elas levam uma vida que você não sabe quando ela está feliz ou não. E já existe outros, e eu me incluo nesse outro, que é uma pessoa transparente. Se está feliz, demonstra que está feliz. Se está preocupada, demonstra que está preocupada. Se não está bem, fala logo, hoje eu não estou bem. Nesse momento eu não estou bem. Mas quando a gente confessa isso, principalmente para o nosso Pai, ele já nos orienta de onde foi que nós erramos, o que foi que nós, onde foi que nós falhamos. E ali ele vem conversar conosco no nosso espírito de o que é que nós devemos fazer para que a alegria dele venha novamente. Sabe, queridos, a alegria, ela também é um fruto do espírito. No último vídeo que está aqui abaixo, eu falo sobre isso, sobre um pouco dos frutos do espírito. O que é uma pessoa ter sua vida alimentada por Deus. E para ser alimentado é examinar a palavra, fazer aquilo que está na palavra. E a alegria é um fruto do Espírito. Da mesma forma em que se eu não alimento o meu espírito, eu serei uma pessoa que estarei em angústia. Veja, tem pessoas que você olha para elas, você nem sabe quem elas são, mas você já vê a angústia nos olhos dela, você vê a angústia na fronte, no rosto. Aquela pessoa, você percebe que a pessoa está endurecida por dentro, e às vezes você vai conversar com essa pessoa, ela já vem armada, ela está sempre na defensiva, ela não vive uma vida plena, ela não vive aproveitando os momentos, porque até os momentos ruins vão me instruir para que eu viva uma vida melhor. E uma pessoa que se fecha dessa forma que eu estou falando, ela não permite, ela está tão dentro de uma redoma que ela não permite que a alegria chegue, ela não consegue observar
o que tem, as coisas simples que dá alegria. Sabe, queridos, tem pessoas que pensam que vão se casar para poder ser feliz, vão namorar para ser feliz. Outros pensam que precisa ter dinheiro para ser feliz. E a felicidade, ela não está embutida em nada disso. Primeiro eu preciso entender o que é felicidade. E felicidade, a gente está aprendendo aqui, é fazer aquilo que Deus tem nos orientado. E quando a gente é feliz, aí assim, vamos nos casarmos para poder completar a felicidade do outro. Ter uma amizade para poder completar a alegria do outro. E aí vai existir uma troca. Eu faço o outro ter momentos felizes, porque não existe felicidade plena. A alegria, elas são momentos. E para existir esses momentos, a gente tem que observar, principalmente as pequenas coisas, querido. Há muito mais alegria nas pequenas coisas do que nas grandes coisas. Muitas vezes ficamos esperando que aconteça uma grande coisa para poder a gente dizer, eu sou feliz. Felicidade é estar feliz. São momentos. E como o Senhor ministrou, e eu vou falar aqui acho que pela terceira vez, não dá para ser feliz sem fazer o que Deus diz. Não deposite também no outro o que é para você fazer para você ser feliz. Quantas pessoas que têm sobrecarregado o outro, querendo que o outro lhe faça feliz. Se isso não estiver dentro de mim, eu não vou conseguir fazer com que ao meu redor seja também irradiado por isso que está dentro de mim. E é por isso que nós, às vezes estamos com pessoas que, quando a gente vai conversar com elas, a gente se sente mal, a gente se sente sugado, a alegria acaba, a plenitude daquilo que está acontecendo ali acaba, porque está sendo liberado aquilo que está dentro de si. Então tenhamos em nós esta alegria, esta felicidade que é de estar fazendo aquilo que Deus nos chamou. Não vamos viver uma vida só de pensar, eu quero ser feliz, querido. Há muito mais alegria em fazer o outro feliz do que em tentar sozinho ser feliz. Você consegue entender o que terminou de sair pela minha boca? A felicidade em você fazer o outro feliz, em você ajudar o outro a ser feliz. Há felicidade nisso. E aí eu creio que é por isso que muitas vezes as pessoas hoje elas estão vivendo secas, como disse aqui o salmista Davi. Estão como se vivendo em terra deserta, em terra de estiagem, né? Em terra de estio, exatamente no verso 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão, quer dizer, não tinha alegria. Se a mão de Deus estiver pesando sobre nós, não existe alegria. Se eu não estiver ajudando o outro, não tem alegria. Se eu não estiver compartilhando aquilo que eu tenho para o outro, não vai existir alegria. Você já observou quão feliz a gente fica em fazer o bem para o outro e aquela pessoa ficar extasiada por a gente ter ajudado? A felicidade que existe na gente quando a gente faz o bem. Há uma glândula em nós que é a serotonina, né? Ela é liberada. Eu acredito que é uma glândula. Eu falei assim, mas não tenho bem certeza. Eu sei que ela é liberado, esse hormônio, é um hormônio, lembrei. A serotonina, ela é liberada quando a gente faz o bem, quando a gente faz o que é certo. Da mesma forma que quando a gente faz o que é errado e que não conserta, há um peso entre nós.
Há um peso entre nós, há um peso em nós, que é exatamente isso que o salmista está dizendo aqui. Ficamos como em terra seca. Leia, eu te aconselho, leia esse capítulo de Salmo 32, esse livro de Salmo 32, e vivamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Ele tem nos orientado, que é para o nosso bem. Não tem como, não esquece disso. Eu vou até fixar aqui nesse vídeo. Não tem como ser feliz sem fazer o que Deus diz. E o que é que Deus diz? Está contido aqui, na palavra dele. Que o Senhor possa ministrar melhor ao teu coração. E vamos ser felizes. Vamos ser felizes. E ser feliz não é só viver com o sorriso de orelha a orelha, queridos. Uma vez o Senhor me deu essa frase, que muitas vezes a gente encontra pessoas que estão sorrindo, mas estão tristes, amarguradas por dentro. E tem pessoas que estão sem esboçar um sorriso, mas quando você vai conversar com elas, você vê que a felicidade está ali por dentro. Sejamos felizes. Façamos também o outro feliz, mesmo nas pequenas coisas. Veja uma criança. Existe uma criança, ela é muito mais feliz do que um adulto. Por quê? Porque ela se contenta com coisas simples. Uma criança que chupa uma chupeta, você pega a chupeta dela e dá para ela ali, ela já, né? E outra criança pede alguma coisa. Eu lembro da minha filha pequenininha e ela via as coisas, os desenhos, as coisas passarem na televisão, as propagandas, e ela, mãe, você compra isso para mim? E só em eu dizer, quando a mãe tiver dinheiro, a mãe compra, ela já ficava feliz como se já tivesse aquilo, mesmo sem ter. E quantos que hoje têm o que sonhou para ter e está infeliz? Quantos que acham que vão ser felizes sem estar compartilhando e sem fazer aquilo que Deus está ensinando? Vamos fazer uma análise daquilo que a gente precisa mudar para poder a gente viver o que Deus tem nos ensinado. O meu desejo é que você tenha uma vida feliz, uma vida plena, fazendo aquilo que Deus tem nos ensinado neste lugar. Amém? Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Não esquece de deixar o teu like, não sai daqui sem deixar o teu like. Me ajude a poder compartilhar a palavra de Deus, tá bom? E se você conhece alguém que está precisando ouvir aquilo que você ouviu neste momento, compartilha isso também com ela. Sabia que compartilhar o bem também traz felicidade? E a palavra de Deus faz um bem sem tamanho, não dá para imaginar o quanto de bem faz para nós estarmos ouvindo e fazendo aquilo que está contido aqui na palavra dele. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça a glória dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E não esqueça, não existe felicidade, não tem como ser feliz sem fazer o que Deus diz. Até a próxima, se Ele assim nos permitir.